nós vamos então dar início a mais uma exposição bíblica em uma carta agora, uma das cartas paulinas, né, escritas pelo apóstolo Paulo, neste caso aqui a carta aos Gálatas. Lutero disse certa vez que a epístola aos Gálatas é minha epístola. Diante dela sou como que preso por laços matrimoniais. Ela é minha Caterine, ou Caterine no caso, que é a esposa dele, né? Uma paixão, um gosto muito grande que Lutero, o reformador Lutero, tinha por esta carta. A origem daquela localidade, da localidade da Galácia, tá bom? Ali não era uma cidade chamada Gálatas, eram várias cidades que ficavam nessa região chamada Galácia. Cerca aí do ano 278 antes de Cristo, um grande número de gauleses e celtas, ou celtas, né, tinham invadido e arrasado a Grécia, a Macedônia e a Trácia. Cruzou o interior da Ásia Menor, chegando a esta localidade. Tá? As cidades Távio, Ancira e Pisídia são associadas às 3 tribos que compunham este povo. Essas 3 tribos eram Gali, ou seja, gauleses, também com a ideia de guerreiros, a parte do nome de gauleses aí, a ideia de guerreiros. Também eram chamados de Galatai, ou seja, Gálatas, que tinha a ideia de nobres. Então era uma tribo guerreira, nobre, que por sua situação acabou cedendo seu poderio, a sua servidão aos romanos que estavam chegando ali e dominando toda a localidade. Mas eles tinham uma boa independência, tanto que aquele local cresceu bastante. Essa é a questão da localidade, tá aí, o local onde Paulo escreveu, como é que ele foi composto. O autor é o apóstolo Paulo, como o próprio verso 1 deixa bem claro, não há muita discussão com respeito a, não era apóstolo Paulo não, era outra pessoa aí. A autoria do apóstolo Paulo aqui é bastante clara. A data e o local, certo? Aqui eles são um tanto quanto incertos. O local pode ter sido Éfeso, o local da escrita, né? Éfeso, pode ter sido a Macedônia, pode ter sido Coríntio e até mesmo Antioquia da Síria, né? São colocados entre os possíveis locais da escrita desta carta. A data varia deve ter sido entre 47 e 55 depois de Cristo. Tá? Alguns colocam a escrita da carta antes do concílio de Jerusalém. Esse concílio ele é narrado em Atos capítulo 15, tá bom? Houve esse concílio em Jerusalém, alguns colocam então a escrita dessa carta como sendo anterior a este concílio, já outros colocam que ela é exatamente posterior, depois que houve esse concílio, Paulo escreveu essa carta para que houvesse uma paz na vida daqueles irmãos. O motivo da escrita da carta. Lucas deixa claro no livro de Atos como aqueles irmãos chegaram à salvação. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 13, deixando Gálatas marcado aí, tá bom? Atos capítulo 13, versículo 48, aqui é o momento em que essa localidade começa a receber o evangelho. E aqui já são os frutos do evangelho sendo colhidos, tá bom? Atos capítulo 13, verso 48, diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aqui nós vemos até um belo versículo aí para defendermos, né, a eleição daqueles que são realmente de Deus. Então aqui Paulo, no caso Lucas, né, já deixando bem claro que muitos judeus ouviram a palavra do Senhor e também se converteram, tá certo? Só que ele vai deixar claro que muitos judeus também ficaram invejosos e até difamavam Paulo e Barnabé também, por causa do modo como o povoado todo começou a ouvir a palavra do Senhor. E aqui ele enfatiza que muitos gentios chegaram e abraçaram a fé. Então, infelizmente, em algum momento, tá bom? Ou antes do concílio lá de Jerusalém, ou depois do concílio, a autoridade do apóstolo Paulo estava sendo questionada e a necessidade de circuncidar também os gentios
para que eles fossem realmente salvos, estava sendo imposta. A circuncisão, para nós, né, é um tanto quanto estranha, mas seria mais ou menos o que é necessário ser feito hoje, em alguns momentos, a cirurgia de fimose. Ok? Neles, no caso, era uma marca dos judeus. Todo judeu, por ordem, desde Abraão, né, e depois colocado na lei de Moisés, ele deveria ser circuncidado. Era a ideia de um povo que seria marcado também, até mesmo na carne, como sendo exclusivamente do Senhor. Só que isso não foi colocado para os gentios. Em Atos capítulo 15 é deixado muito claro isso aí, que os gentios não precisavam seguir as leis de Moisés, né? Embora algumas recomendações foram feitas. Deixo a leitura para você, é uma leitura muito gostosa de ser feita, Atos capítulo 15, tá bom? Então, a autoridade do apóstolo Paulo estava sendo questionada, porque Paulo não estava dizendo que eles precisavam viver como os judeus, nascidos judeus, viviam. E alguns desses judeus que já haviam aceitado ao Senhor Jesus, não tiveram como dizer que aqueles milagres, que o Senhor Jesus realmente era o Messias. Mesmo assim, essas pessoas estavam guardando aquelas suas tradições ainda, que Gálatas mesmo, quando nós vamos observar, vai chamar de aio ou de cabresto, né? Aquela corrente lá, aquele material lá que é usado pela pessoa que está guiando um cavalo. Se ele vai para um lado, ele puxa, ele vai para outro, ele puxa. Então ele diz que a lei serviu para servir de cabresto até Cristo, para guiar Cristo à sua igreja. A crítica de Paulo nos faz entender que as igrejas da Galácia estavam caindo nesta ideia errada. Algumas pessoas, alguns desses judeus começaram a chegar lá na região e dizer: olha, se vocês aceitaram a Cristo, ao Messias ou Machia, ok, que coisa boa, mas vocês têm que agora obedecer às leis que Moisés colocou na sua carta, nos seus livros. E algumas pessoas começaram, então tem que ser dessa forma, e começaram a circuncidar-se, provavelmente, e fazer várias outras observações que a lei colocava como imposição ser necessário seguir. A justificação sem as obras da lei é o tema desta carta, assim como da carta aos Romanos. Na verdade, Gálatas é uma espécie de resumo, muitas vezes ela pode ser considerada como um resumo de Romanos. Muito do que é tratado em Romanos, você vê ser tratado de forma resumida aqui nesta carta aos Gálatas, ou às igrejas da Galácia. É necessário que nós possamos entender isso, amados, porque nós devemos dar o devido peso que a tradição tem em nossas vidas. Eu, por exemplo, sou um pastor, como eu sempre deixo bem claro, sou um pastor que me considero um pastor de uma igreja tradicional. Que muitas coisas que nós vemos em igrejas, chamadas muitas vezes de neopentecostais, por exemplo, nós não adotamos. Eu não adoto nem admito na igreja que eu pastoreio, certo? E, no entanto, nós devemos lembrar que há algumas tradições que são colocadas como mais uma questão humana mesmo, certo? Por exemplo, é muito tradicional os pastores, por exemplo, usarem terno e gravata quando prega. Necessariamente não precisa pregar somente terno e gravata, mas é costumeiro. Muito tempo atrás, se você olhasse um homem de dia, geralmente andando com terno e gravata e um livro no lado, aquele ali é um pastor. Por quê? Porque ficou uma certa tradição. Só que, por exemplo, se eu estivesse em algum país das Índias, né, Angola, por exemplo, ou algum outro local, como o Madagascar e outros lugares ali, era necessário usar um terno e uma gravata naquele local? Não necessariamente. Eu poderia até usar, mas temos muitos servos do Senhor, né, que usam, na verdade, roupas que são daquele local. Roupas que seriam mais ou menos como um vestido para a nossa região. Obviamente não um vestido, né? Mas seria mais ou menos, aquele um pedaço de pano grande, às vezes de manga longa, às vezes de manga curta, né? Um tecido gostoso, muito colorido, que é muito tradicional da região. E a pessoa prega utilizando exatamente aquela vestimenta. Há pecado nisto? De forma alguma. Mas alguma pessoa pode dizer que seria pecado porque para a nossa região a tradição é que tem que usar gravata e terno, caso contrário, não se tem nem sequer autoridade para se pregar. Essa é um modo muito errado,
é um modo muito danoso de se usar a tradição. Muito danoso mesmo, certo? Há algumas outras questões também, como instrumento musical, estilo de ritmo de musical também, que às vezes é muito discutido, certo? E tem que se ver até onde é tradição humana e até onde é padrão bíblico para que gosto. Porque eu não gosto. Não, isso, eu não gosto não é desculpa para se criar regra e até mesmo dogma, digamos assim, que dogma, pelo menos deveria ser algo totalmente tirado da Bíblia e muitas vezes não é, certo? Então, o problema lá dos Gálatas é exatamente este. Pessoas chegaram, colocaram a ideia na cabeça deles de que eles deveriam seguir essas leis mosaicas e que o apóstolo Paulo não era tão merecedor de confiança quanto os demais apóstolos que estavam pregando a palavra de Deus, como Pedro, como João, como André. Perdão, se bem que eu acho que André aqui já não estava mais vivo, né? E os demais apóstolos que estavam pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque Paulo ele veio por último. Como ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo enfatiza, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 a 11, de que ele foi colocado por último, como uma espécie de gerado em último caso. A palavra que nós utilizamos na nossa tradução é um aborto, né? Eu fui meio que um abortivo, uma pessoa gerada em última instância aí, mas eu fui colocado para pregar aos gentios. Havia um motivo para Paulo ser um apóstolo, certo? Havia um motivo muito importante. E aí nos leva ao início da carta. Eu gostaria de ler com vocês, então, Gálatas capítulo 1, versos 1 a o verso 5, onde o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós, outros, e paz, da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A introdução que Paulo faz na carta aos Gálatas é diferente das demais cartas que ele escreveu, certo? Após fazer a sua apresentação e saudação, o apóstolo costumeiramente diz algo do tipo: graças a Deus por vocês. Dou sempre graças a Deus por modo de vida como vocês têm vivido, mas aqui nós não vemos isso. Paulo, ele se apresenta e faz uma apresentação extensa, dizendo bem claro, deixando bem claro por que ele é um apóstolo, certo? Dá a sua saudação, né, no verso 2, deixa eu ver aqui, no verso 3, graças a vós outros, e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. E então ele termina. Geralmente, olha, eu sou muito alegre, tenho ficado muito feliz em saber como vocês estão. Mas, nós não vamos entrar no verso 6 hoje, mas só dando uma pincelada, olha o verso 6, como é que Paulo já entra. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo aqui já dá uma dura muito grande. Como é possível? Como vocês estão saindo daquilo que foi apresentado a você? E lembrem-se, evangelho significa boas novas, boas notícias. E quais são essas boas novas, essas boas notícias, a não ser o próprio Senhor Jesus? A salvação que foi possível através da cruz do Senhor Jesus Cristo, da salvação que Ele nos trouxe, que Ele nos deu gratuitamente. Não, nós não precisamos seguir certas leis para podermos ser salvos. Não, nós não precisamos de tal modo. No entanto, as leis são importantes porque nos ajudam a vivermos em harmonia, muitas vezes, ok? Nós não podemos utilizar a carta aos Gálatas, por exemplo, para pregar uma espécie de anarquia, de antinomismo, né? Que não sermos ligados a nenhuma lei, de forma alguma, não precisamos de tal coisa. Não, muito pelo contrário. As leis têm sua importância, mas nós não podemos nos deixar ser escravos por causa da lei. Então, versículo 1,
analisando verso a verso agora. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, o apóstolo Paulo estava defendendo até mesmo seu apostolado. As pessoas diziam, ele não é merecedor nem de ser chamado apóstolo. Em outras cartas, como por exemplo dos Coríntios, dos Colossenses também, e acredito que desde os Tessalonicenses, Paulo vai bater de frente de modo muito firme contra pessoas que estão dizendo que ele não era nem sequer apóstolo. Nem sequer apóstolo ele era. Vamos fazer aqui uma ideia para ilustrar. Pelo menos os membros da igreja, né, da Alto Vermelho, vão ter essa na sua mente mais fácil de assimilar esse exemplo que eu vou dar aqui agora. Imagine, por exemplo, que o pastor Jaime Augusto, que pregou, né, a região toda aqui, essa igreja aqui é fruto do trabalho dele, né? E que de repente ele já está longe, onde ele está agora, e de repente pessoas começam a chegar e dizer, então foi pastor Augusto, Jaime Augusto que pregou para vocês? Ok, mas tem pessoas melhores. Jaime Augusto não é tão importante assim não. Lá em Juazeiro, onde fica o seminário, na época que ele estava pregando, acredito que era no seminário ainda, que o seminário ainda ficava no Juazeiro, lá tem pessoas tem pregadores muito melhores, mais imponentes, sabe? Com maior autoridade até do que ele. Então, o que ele está ensinando para vocês? Isso é bobagem, você não precisa seguir isso não. Olha, vamos seguir isso aqui, ó, isso aqui é muito mais importante do que isto aí que ele está pregando para vocês. A ideia da situação que Paulo está vivendo aqui é mais ou menos esta, certo? Totalmente sendo desqualificado por aqueles judeus, provavelmente, né, que chegaram, que já eram judeus convertidos, que aceitavam a Jesus como Salvador, mas que ainda na sua cabeça era muito pesada a ideia de que ele não precisavam mais seguir as leis. Era muito pesado para eles entenderem que havia uma liberdade agora, onde eles podiam servir ao Senhor Jesus sem a questão da circuncisão, sem a guarda do sábado e várias outras coisas, questão de purificação e outras coisas tantas que a lei exige que seja seguido. E Paulo deixa bem claro, olha, eu não fui escolhido por homem algum. Não foram homens que me enviaram, não, foi o próprio Deus quem me enviou. Poxa, se foi Deus que me enviou, então por que eu não sou apóstolo para vocês? E lembrem-se, a palavra apóstolo não significa alguém que fazia milagres, né? Quando tocava, a pessoa ficava curada, chovia, não, fazia chover, né? Não é nada disto. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Alguém que foi enviado por uma autoridade. E por ser enviado por esta autoridade, ele mesmo possuía certa autoridade para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para mostrar às pessoas a nova obra, as boas novas do evangelho, ou seja, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a salvação que há no nome do Senhor Jesus. Então não foi pessoas que trouxeram Paulo, eu agora te declaro apóstolo, de forma alguma. O que é bem diferente hoje em dia, na verdade não somente hoje em dia, já há um bom tempo aí, né, que nós vemos a quantidade de apóstolos se multiplicarem de forma muitas vezes errada. E não apóstolo no sentido de pessoas enviadas para pregar o evangelho. Porque neste sentido até eu posso ser colocado como apóstolo. Mas a ideia deles não é somente esta, é ser apóstolo com autoridade autoridade igual aos demais apóstolos. Aqueles apóstolos que o Senhor Jesus chamou, como também Paulo foi chamado, lá na estrada de Damasco. História essa é colocada em Atos capítulo 9, onde há a conversão de Saulo, que mais tarde é chamado de Paulo, ok? Mas essas pessoas que se dizem, né, muitas dessas pessoas, elas mesmas se colocam como apóstolos. Não, eu agora sou o apóstolo fulano de tal. E diz, não, que um anjo me apareceu e me colocou como apóstolo, certo? Ou então outro vai lá, não, agora eu considero você como apóstolo. Por causa da autoridade desse camarada que está me fazendo apóstolo, é que eu sou apóstolo agora. Ridículo. Na palavra do nosso Deus, tal coisa nunca aconteceu. Ser chamado de apóstolo, novamente,
no sentido de ser enviado, de pregar a palavra do Senhor, ok, sem problema algum. Agora, na ideia de que você tem um poder maior e que você é tão importante quanto aqueles outros que o próprio Senhor Jesus chamou, negativo. Isso aí é heresia, tem nada a ver. Verso 2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Né? Esses irmãos aí podem ser os irmãos onde Paulo estava escrevendo, mas também pode ser pessoas, uma comitiva que veio das igrejas da Galácia para falar com Paulo e dizer, olha Paulo, o negócio lá está desencaminhando. Estão fazendo assim, assim, assim agora, e o que você acha disso? A carta mesmo que Paulo escreve aqui parece que é fruto de uma reflexão após uma conversa com pessoas, certo? Paulo não chegou a escrever essa carta aqui só porque ele ouviu, então vou descer a caneta aqui agora e mostrar esses bandos de irresponsável, de ingrato, quem sou eu. Não, Paulo ouviu tudo, ponderou e começou a escrever uma carta dura, mas começou a escrever àqueles irmãos para que eles voltassem à liberdade do evangelho do Senhor Jesus, certo? Verso 3, graças a vós, uma coisa importante, aí no finalzinho do verso 2, que eu não posso deixar de colocar, né? Vou ler novamente, e todos os irmãos, meus companheiros, é como se ele estivesse aqui, eu estou escrevendo, né? Todos nós estamos saudando as igrejas que estão na Galácia. Mesmo Paulo fazendo uma crítica, considerando a atitude desses irmãos aqui errada, ele ainda os chama de igreja. Paulo respeita a autonomia da igreja local, certo? A responsabilidade de cada servo de Deus servir ao Senhor Jesus. Se de repente tivesse dado, até onde nós sabemos, nós não sabemos direito se essas pessoas se converteram desses maus caminhos, aparentemente sim, né? Serviram a Deus com liberdade, certo? Mas digamos que houvesse aqui um registro fiel de que eles, na verdade, resolveram se afastar do ensino paulino e seguir simplesmente as leis judaicas também. Diante de Deus, quando eles se apresentarem diante de Deus, cada um vai dar conta de si. Então, amados, às vezes nós temos problemas com igrejas entrando com certas heresias aí, né? Adotando certos sistemas e pregações e liturgia, né, no culto, que não é algo que nós vemos nas nossas igrejas, e nós podemos até dizer, olha, não é saudável. Vocês estão andando por um caminho perigoso. Cuidado. Agora, se essas pessoas vão dar ouvido ou não, paciência. Paciência. Deus vai julgar a obra deles, ok? E vai dar o devido pagamento a cada um que fez suas obras erradas ou certas, tá certo? E glória a Deus por isso. Verso 3 a 5 agora. Graças a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está agradecendo aqui. Olha, eu dou graças por vocês, certo? Eu dou graças, tá? Graças a vós outros e paz também. Eu sinceramente rogo graça do Senhor Jesus, ou seja, o favor não merecido, que a ideia de graça significa isso, né? Algo que nós não merecemos receber, e também paz. E essa paz vindo da parte de Deus Pai do Senhor Jesus. E por que deles? Porque foi o Senhor Jesus quem morreu para que a obra do Evangelho pudesse ser consumado. Verso 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Vejam o motivo pelo qual nós somos considerados, nós fomos colocados como salvos, resgatados desse mundo, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que vai engrandecer ao nome de Deus, e não para que nós possamos ser considerados muita coisa, ou até mesmo pouca coisa, tá? Nós somos muita coisa em Deus, mas isso não significa que eu vou estar aí andando com o queixo erguido, considerando aqueles que não são salvos como pessoas que eu não vou nem andar perto, como os fariseus faziam. Não, muito pelo contrário, eu vou andar perto dessa pessoa assim para pregar o Evangelho. Agora, contanto que eu vá para pregar o Evangelho e não para ser influenciada por essa pessoa e acabar seguindo um caminho errado, certo? Mas foi a obra do Senhor Jesus que, não somente essa obra nos salvou, mas também para nos tirar, arrancar. É como se fosse aí a ideia de pegar uma planta e arrancar pela raiz.
tirar deste mundo miserável. Este é o desejo do Senhor, de nos salvar e de nos tirar desse mundo perverso. E por que ele é perverso? Porque até mesmo a obra boa do Evangelho sendo pregada, pessoas vêm e deturpam, prejudicam essa boa pregação, essa boa obra do Evangelho sendo feita. Pessoas não contentes com aquilo dali começam, não, mas ele quer enganar você, ele quer roubar você, ele só quer se achar muita coisa quando na verdade não é muita coisa. Então não escutem ele, saiam daí e por aí vai. Deus dará conta de cada pessoa que faz esse tipo de ato tremendamente irresponsável e satânico. O verso 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo o que nós somos é para glorificar ao Senhor. As nossas obras, o nosso louvor, o nosso estudo, trabalho, relacionamento, criação de filhos, tudo na nossa vida é para glorificar ao Senhor. Se nós estamos, de alguma forma, deixando isto de lado, um grande alerta deve soar na nossa cabeça, né? Um grande alerta mesmo. Cuidado, cuidado, cuidado. Nós não fomos salvos para sermos irresponsáveis, andarmos como qualquer um, andar de todo jeito. Não, de forma alguma. Paulo mesmo trata isso, né? Lá em Coríntios, onde as pessoas se achavam que tudo eu posso fazer. Onde Paulo vai dizer, é verdade, tudo nós podemos, mas nem tudo convém fazer. Nem tudo realmente edifica, nem tudo glorifica a Deus. E eu, sendo um cristão, sendo um servo do Senhor, eu vou pesar em meu coração e vai trazer um certo peso na minha consciência também, se eu estou andando, se eu estou fazendo, falando, coisas que não devem, que não glorificam a Deus. Agora, se eu minto, se eu traio, se eu roubo, e nada disso me incomoda, eu acredito que você, amado, amada, sinceramente nunca entendeu a salvação do Senhor Jesus, ao qual a sua alma então está em perigo de ir para o inferno, e digo, corra para o Senhor Jesus e permita que Ele mude sua vida. Permita que o Senhor use sua vida para glorificar o nome dEle, porque você mesmo está indo para o inferno pelo modo de vida que você tem vivido. Amados, é uma carta que vai nos enriquecer muitíssimo com as suas lições, com toda a pregação que Paulo faz aqui, utilizando o Antigo Testamento também, para deixar bem claro, é no Senhor Jesus que nós somos colocados como herança de Abraão. E não só porque eu tenho um sangue judaico ou qualquer coisa do tipo. Não. Todos aqueles que são realmente filhos de Abraão são filhos pela fé e não necessariamente por sangue. E essa salvação é uma bênção maravilhosa que o Senhor Jesus nos traz. Nós temos um livramento muito grande em nossas vidas. O livramento do inferno, um regozijo que a nossa alma pode ter da certeza da salvação, de que nós não vamos para lá, não por nossas próprias obras, porque jamais conseguiríamos por nós mesmos. Poderia colocar rios de dinheiro onde quer que fosse e iria para o inferno do mesmo jeito. Dinheiro não compra a salvação. De nunca, jamais. E qualquer outra coisa. Mas Deus pega miseráveis feitos nós e nos usa para glorificar ao nome dEle. Com belos louvores, com uma vida que, embora a gente seja imperfeito, inconstante, mas que glorifica ao nome dEle com tudo o que nós vamos fazer. Amado, que isso seja uma verdade na sua vida, na minha vida também. E vamos rogar a Deus para que a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, glorifique a Ele, brilhe, seja uma chama ardente, que todo aquele que olha não pode dizer outra coisa a não ser: ali é pregada a palavra do Senhor. Ali existem pessoas que são diferentes. Elas não se dizem as melhores, mas o seu agir é diferente. E se alguém chegar e difamar algum de nós, que seja para glorificar o nome de Deus, porque será uma mentira e não uma verdade. Entendendo que realmente seja uma mentira, algo inventado, e não por causa de erros
que o cristão está fazendo e prefere não se converter daqueles erros que está trazendo um dano, um prejuízo à obra do Senhor, à sua igreja. Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E glórias ao nosso Deus e Pai Todo-Poderoso por sua obra e seu desejo maravilhoso de salvar a nós.